Olá, você está ouvindo Wendel Bolcher, autor destes cursos audiovisuais focados no projeto de fontes de alimentação chaveadas modernas. Este não é um dos cursos, esta é apenas a sessão introdutória e consiste em 4 partes. Na primeira parte, discutimos a intenção original por trás da criação desses cursos. Na segunda parte, revisamos brevemente a história das técnicas de modelagem, incluindo o método de espaço de estados para redução de dimensionalidade desenvolvido pelo Dr. Midlebrew e pelo Dr. Juk. Limitações dos modelos de pequenos sinais e de médias. Em seguida, apresentaremos uma ferramenta de modelagem única e restrita. A parte mais interessante, no entanto. A sessão terá duração aproximada de 60 minutos e incluirá diversas demonstrações que mostrarão o desempenho da fonte de alimentação utilizando dados esquemáticos. O objetivo dessas demonstrações é mostrar todos os comportamentos que afetam a fase e o ganho. A topologia incluirá topologias de modo de tensão, modo de corrente e modo ressonante. Por fim, os serviços prestados serão resumidos. Por que o ambiente competitivo para o lançamento desses cursos é agora menos justo do que era há 20 anos? Principalmente devido a fatores econômicos globais. Os orçamentos para projetos não repetitivos praticamente desapareceram. O menor tempo de lançamento no mercado da história. Apesar dessas pressões, a qualidade do produto ainda precisa ser mantida. Talvez seja a hora de repensar como competir de forma mais lucrativa. Como alcançar uma competição lucrativa? Existem várias maneiras. Reduz o tempo de projeto do circuito em mais de 3 vezes. Isso é perfeitamente viável. Reduzir o risco do projeto a praticamente zero e demonstrar como alcançá-lo. Utilização mais eficiente do tempo e da equipe do laboratório. Utilização mais eficaz de ferramentas modernas assistidas por computador. Resumindo, precisamos automatizar os processos de engenharia, assim como automatizamos a montagem na produção tradicional. Em que difere este método dos anteriores? Na verdade, trata-se de uma extensão das práticas já existentes em empresas bem-sucedidas e da experiência do autor em prestar serviços a elas. No entanto, os autores do software exclusivo que emprega modelagem acima da média vêm utilizando-o desde 2004. Isto é muito importante, as técnicas de modelagem baseadas em estados não exigem mais circuitos fechados. Este método não requer conhecimentos matemáticos complexos. Igualmente importante é que a principal ferramenta de projeto seja um computador, e não um protótipo em placa de ensaio. É altamente flexível e não depende de componentes ou topologias específicas. Isso significa que ele pode ser usado por muito tempo sem se tornar obsoleto. Devemos enfatizar que o método de modelagem precisa ser preciso. O modelo em si deve refletir com precisão o circuito projetado. Portanto, as características desse componente devem ser conhecidas ou medidas. Apresentaremos agora uma breve revisão das técnicas de modelagem para atualizar nosso conhecimento. Começou em 1976. Quando os doutores Midlebrew e Schoch colaboraram, propuseram um novo método chamado média do espaço de estados. Eles são autores de um artigo da IEA intitulado Uma abordagem geral de modelagem unificada para estágios de potência de conversores de comutação. Muito detalhado. Neste artigo, eles definiram pela primeira vez. Existem 3 tipos de fontes de alimentação comutadas, back-boost, e fontes de alimentação flyback.
Na realidade, existem apenas dois tipos, back e boost. São opostos. O tipo flyback é uma combinação de pressão back e boost, na verdade chamada de back boost. Este é o ponto crucial. O modelo precisa calcular com precisão o ganho e a fase. Para este fim, o interruptor deve ser removido do modelo para acelerar a operação. O tempo de execução é normalmente 1000 vezes ou mais rápido do que quando os interruptores são incluídos. Com o passar do tempo, muitos pesquisadores continuaram suas pesquisas com base no trabalho original, e eu sou um deles. A maioria dos modelos atuais são modelos de média de sinal amplo. Mas o ponto crucial é: no entanto, todos os modelos têm limitações que os usuários devem conhecer. Todos os criadores do modelo alertaram sobre essas limitações, eles estão cientes dessas restrições. Precisamos esclarecer que os fatores limitantes decorrem da ausência de corrente e tensão de comutação. O motivo óbvio é que o interruptor foi removido. Como mostramos aqui. Resumindo, este ponto é muito importante e precisa ser compreendido e levado em consideração. Somente hardware real ou modelos de comutação podem medir com precisão o ganho e a fase. Vou repetir porque é muito importante. Somente hardware real ou modelos de comutação podem medir com precisão o ganho e a fase. Estamos prestes a demonstrar um modelo que realmente consegue fazer isso. Apresentamos agora uma ferramenta de modelagem exclusiva que não possui nenhuma das limitações acima. Essa é uma função importante da ferramenta de software. Seu modelo contém os mesmos interruptores que o hardware real. Essa é a principal razão pela qual não temos restrições. A operação em regime permanente pode ser concluída em segundos, independentemente dos parâmetros dos componentes. Por exemplo, no modo de comutação. Esta fonte de alimentação é um regulador back de modo corrente, assumindo uma única saída. O funcionamento em regime permanente é concluído em aproximadamente 6 segundos. Não faz diferença se você usar um capacitor de saída de microfarads, um capacitor de carga ou um capacitor. As curvas de fase e ganho geradas são nítidas e livres de ruído de comutação, os gráficos são muito fáceis de ler e entender. É possível realizar cálculos e outras operações com ele. Eles também podem concluir o cálculo em segundos, independentemente da faixa de frequência solicitada. Por exemplo, se estivermos operando a 100 kHz, podemos querer visualizar um gráfico de 10 kHz a 80 kHz. Podemos observar o fenômeno da meia frequência. Isso é chamado de oscilação de meia frequência, que às vezes se completa em cerca de 6 segundos. De 10 Hz a 80 kHz. Se começarmos com 10 Hz e diminuirmos para 1 H, ainda podemos concluir a tarefa em 6 segundos. O fabricante garante precisão nos cálculos de fase e ganho de até 0,5 dB e 1 grau, respectivamente. Desenvolvedores de produtos de software. Devido ao seu método de cálculo, possui a capacidade de modelar infinitamente qualquer topologia, até mesmo estruturas que ainda não foram concebidas. Isso é muito importante para nós porque elimina o problema da obsolescência. É crucial entender que a precisão geral depende da precisão do modelo e de seus componentes. Os parâmetros dos componentes são medidos em laboratório ou utilizando valores publicados. Uma placa de ensaio, se disponível, é usada exclusivamente para a verificação do projeto. O que queremos dizer é que construímos uma placa de ensaio. Realizamos medições.
Resultados de dados observacionais. Comparando esses dados com os dados de cálculo do modelo, os dois devem ser muito próximos, normalmente dentro da faixa de tolerância do componente. Os testes de validação do projeto em placa de ensaio normalmente não levam mais de 2 dias. Para circuitos complexos, os circuitos que acabei de mencionar são relativamente simples e geralmente podem ser testados em meio dia. Reserve um dia. Antes de começarmos, peço desculpas por eventuais erros de pronúncia. Sei que há dois. Mas seus engenheiros seniores deveriam ser capazes de identificar meu erro e fazer as correções necessárias. O discurso improvisado durante a fase de demonstração foi feito sem roteiro e não pôde ser editado. Portanto, ocorreu um erro ortográfico. Observe que você pode pressionar a tecla de captura de tela no seu teclado. Em seguida, copie-o para o programa Paint do sistema. Imprimir novamente. Você pode pausar a apresentação a qualquer momento ou gravar o tempo exibido no canto inferior direito da janela para processamento posterior através do reprodutor de mídia. Sendo assim, vamos começar a demonstração. Acredito que todos irão gostar deste conteúdo. Apresentaremos dois modelos. Este é um filtro passa-baixa. Vamos modulá-lo com um sinal K. Para aqueles que utilizam o PSPICE e implementaram o mesmo método de comunicação e análise, atenção! Na verdade, usamos o Symmetrix para realizar essa operação. Agora, inicie a modulação observando a fase e o ganho deste nó através do filtro. Em seguida, repita o teste usando o mesmo filtro. Aqui, vamos gerar um pulso comparando a onda dente de serra com a tensão de controle modulada. Gere um pulso aqui. Gere uma onda quadrada aqui. Trata-se de uma onda quadrada modulada usada para observar a fase e o ganho do nó. Comprovamos isso comparando a fase e o ganho desse nó com a fase e o ganho do nó aqui presente. O argumento mais simples agora é que, se pudermos medir com uma precisão de meio decibel por grau, veremos que isso supera em muito esse padrão. Começamos agora. Concluímos a análise deste assunto. Aqui há 1 decibel. Agora precisamos observar a fase. Existem duas escalas aqui que poderíamos colocar na mesma escala, mas é melhor não fazer isso nesta fase. Este é o ganho do filtro em decibéis. Este é o valor de fase do filtro. Agora queremos minimizar esse valor. Alternar para o modelo de interruptor. Mas usando o mesmo filtro. Vamos executar este modelo. Já havia sido concluído em 5 segundos. Comece a medir os valores em decibéis. Este valor foi minimizado aqui. Medição de fase. Agora você vê duas curvas de ganho aqui e duas curvas de fase aqui. Agora precisamos ampliar o escopo. É muito simples de fazer, veja como se faz. Primeiramente, vamos estender a curva de ganho. Duas curvas deverão ficar visíveis em breve.
Isso é um pouco difícil. Vamos tentar novamente. Eles estão tão próximos que são quase indistinguíveis, mas você pode ver. Agora você pode ver duas curvas. A semelhança entre eles é evidente. Eles se sobrepõem quase completamente. Agora observe a curva de fase. Naturalmente, uma análise mais detalhada dos parâmetros de fase mais sensíveis é essencial. Estas são as duas curvas de fase. Agora, redesenhe a curva abaixo desta linha azul. Esta é a vermelha. Além disso, está muito próxima da linha azul, que foi traçada usando ruído de comutação mais simples. Este não passou por processamento de ruído de comutação, este sim. Agora vamos remover esses elementos para mostrar a curva original obtida dessa forma. Selecionei a curva como a curva original para análise de comunicação e parei por aqui. Acredito que já demonstramos suficientemente que o ganho e a fase podem ser calculados usando o ruído de comutação, mas agora mostraremos mais exemplos. Este exemplo é um conversor flyback. Demonstraremos o fenômeno do ponto zero no semiplano direito. Os parâmetros do circuito são provenientes dessa demonstração da unidade. A seguir, explicaremos brevemente a estrutura do circuito. O objetivo desta parte é gerar sinais de pulso. O nó de controle está localizado aqui. Ao alterarmos essa tensão, a largura do pulso muda. Aqui, estamos usando um acionamento primário e secundário para chavear o transformador. Atualmente, a relação é de 1h/1. Para diodos. O feedback do capacitor de carga e do resistor de carga senhor é transmitido por este caminho. Este é um amplificador compensado do tipo 3, contendo dois polos e zeros independentes que podem ser ajustados. Expandimos a chamada janela F11 ajustando esses parâmetros. Expandindo um pouco mais esse assunto. Se você olhar aqui, está a janela F11 que acabamos de abrir. Você verá que os componentes do amplificador de compensação foram calculados usando fórmulas. Precisamos apenas inserir os valores aqui para controlar o ponto zero. Existe um ponto zero em 104 Hz, mas não é exatamente um ponto zero de 104 Hz. Há um polo em 1500 Hz e outro polo em 10 kHz. SB representa o ganho e a resistência do amplificador de compensação. Claro, você não consegue ver a resistência claramente aqui porque reduzimos significativamente seu tamanho. Agora vamos ampliá-la para exibição. Agora, ampliando um pouco para observar esses valores, você notará que adicionamos um A após esses números. Mas estamos usando a mesma notação que Devonard usaria. Este também é um nome ARN comumente usado. A sequência geralmente é R2C1C2R3C3. Adicionamos A para facilitar a busca. Basicamente, é assim que funciona a operação em circuito fechado, embora não seja totalmente simples, pois envolve essencialmente a definição de um ponto zero de compensação.
entre os polos, em 0. É assim que se faz o deslocamento. Analisamos os valores examinando a lista processada e simplificada. E esse é o problema, ainda não resolvemos isso. Fechar, recolher. Vamos colocar uma sonda neste local. Reduza o tamanho da tela para melhor visualização. Fechar janela 11. Agora vamos realizar a análise de fase e ganho. Essa não é uma boa curva para alinhar duas curvas ao mesmo eixo Y. Explicarei o porquê mais tarde. Clique na janela novamente para executar a operação. Feche isto, o valor não está aqui. Agora veja o que temos. Estamos fazendo isso em série com um capacitor de microfarads para demonstrar os zeros do semiplano direito, que mostrarei mais tarde, mas vamos voltar à configuração original. Clique aqui. Execute novamente. A curva está melhor agora, mas você notará que o ponto de intersecção está em torno de 700 Hz. Isso se deve ao ponto zero no semiplano direito. Isso introduz uma mudança de fase significativa. Vamos mostrar agora. Feche a janela. Devemos fazer isso intencionalmente para restaurá-lo a 1 micrograma. No entanto, é difícil ajustar ou modificar o valor desse componente. Restaure o circuito ao seu estado original. Vou remover esta sonda. Executando novamente, o tempo agora chegou a 2 ou 3 segundos. Concluído em 5 segundos. Estamos em modo de comutação. A tensão relativa em dB/volt EVN agora claramente tem um polo, e também deve haver um zero aqui, mas não é o senhor que extraímos. Agora precisamos minimizar isso e mudar para outro circuito. Neste circuito, calculamos a frequência usando esta equação e o valor da carga. – 3.600 Hz. Portanto, simulamos esse nível de potência. Isso serve exclusivamente para fins desta análise, para provar mais uma vez a você. Provar que podemos calcular com precisão. Instalamos aqui um par de postes complexos. Um zero no semiplano direito é inserido dentro dele, e um resistor negativo é utilizado. A frequência deste componente é de 3.600 Hz. Agora vamos percorrer este circuito. E detecte a tensão em dB neste nó. Agora você pode ver duas curvas. A curva vermelha representa o que conseguimos alcançar no circuito real. O circuito contém zeros no semiplano direito. A segunda curva é a curva verde. Calculamos isso definindo os zeros e polos no semiplano direito e, em seguida, definindo os zeros no semiplano direito aqui. Veja como eles estão próximos. Este é o grau de compatibilidade entre eles. A diferença entre essas duas curvas é aproximadamente
Selecione um ponto em qualquer local e compare. Aproximadamente dentro de 0,5 decibéis. Além disso, algumas das diferenças também decorrem da intervenção operacional, pois precisamos ajustar esses parâmetros empiricamente. Creio que já demonstramos isso a vocês. Ponto zero do semiplano direito. O que você está vendo agora? Este é um circuito BAC padrão, mas utiliza o modo de corrente média. Todos os valores dos componentes, com exceção do amplificador de compensação que requer otimização, são derivados deste projeto. Para reiterar, esta seção do circuito é usada para gerar pulsos de comutação. Quando o diodo reverso conduz com uma tensão reduzida, detectamos a corrente nesse ponto usando o parâmetro Ri. Esta é a capacitância de carga e a CSR. Com apenas a resistência de carga e a queda de tensão, detectamos a tensão aqui e a comparamos com uma tensão de referência. Isso é, na verdade, um tipo de amplificador. Não misturamos o sinal de realimentação com a tensão de referência deste nó, o que é prática padrão, e depois o passamos por outro amplificador operacional. Este modo é chamado de modo médio porque utiliza um amplificador de compensação. Agora vamos executá-lo apenas para demonstrar o ganho e a fase do circuito de realimentação de tensão, comprovando que o concluímos. Execute o programa novamente e verifique o tempo: 4 segundos. 6 segundos. Esta é a seção do estágio de potência. Desculpe interromper, mas não é o estágio de potência, e sim o circuito de realimentação de tensão. Vamos colocá-los no mesmo eixo de coordenadas, e esse é o efeito. A intersecção ocorre em 10 kHz, quase perfeitamente, porque colocamos o polo ali. Se você olhar para este canto, verá os valores de x e y. Enquanto este ponteiro estiver no gráfico, você poderá ver esses valores independentemente de onde estejam e ignorar o que eles indicam, como D, B, lesão ou. O último rótulo será selecionado por padrão, seja para a fase ou para o conteúdo exibido aqui. Estamos observando agora. O ponto de cruzamento de fase aqui é de aproximadamente 66 graus, o que é saudável. A margem de ganho na passagem de fase zero é de aproximadamente 15 decibéis, o que é bastante bom. Vamos fechar e remover isso. Analisaremos isso com mais detalhes. Este é o efeito de dB em relação à saída de tensão sem controle de modo de corrente. É assim que o estágio de potência mantém este valor de dB da sonda em relação à tensão de saída no modo sem corrente e sem ganho de corrente. Este é um modo de corrente de ponto de controle que nos fornece isso. Agora você vê um fenômeno interessante ocorrendo. Aqui está um zero. Este é o zero do ESR. Agora aqui está um polo. Para demonstrar o fenômeno da meia frequência, vamos remover o zero. Nesta etapa, está a resistência em série equivalente, ESR, do capacitor, que está claramente indicada aqui. Ampliei a imagem para que você possa vê-la com clareza. Existe um parâmetro aqui chamado R. Agora, vamos voltar à janela F11. O valor de projeto da ESR do capacitor é de 0,15 ohms. Vamos alterá-lo para 1 micro-ohm para eliminar o efeito da ESR. Fechar janela.
Corra novamente. Observe a velocidade da corrida. Agora vamos observar. Esta é uma curva clássica de realimentação de corrente relativa ao valor em dB controlado pela tensão de saída V, usada para análise de ganho. Há um polo aqui e outro polo abaixo dele. Este polo é o ponto crítico para a falha do circuito de corrente. A partir desse ponto, o ganho real será zero. Atualmente, não se observa nenhum fenômeno de frequência no semiplano direito, a comutação de frequência é de 100 kHz. Vou manter esse parâmetro por enquanto. Você vê este parâmetro ρ. O valor da tensão obtido aqui corresponde à tensão de entrada, que está fluindo atualmente pela bobina. Ele foi definido como 0,05. Agora precisamos levantar essa questão. Até 0,3. A bobina recebe mais realimentação de corrente. Corra novamente. Meça o valor em dB da tensão de saída em relação ao controle V. Esta é a curva quando R era originalmente 0,05, mas R agora é 0,3. Declínio da resposta do sistema. O ganho CC diminui correspondentemente, mas observe aqui, este é o fenômeno da frequência de meia potência. Exatamente a 50 kHz, como esperado. Agora desligue e execute duas ações. O valor em dB da tensão de saída medida em relação à entrada fica mais claro agora que podemos examinar a sonda de fase. Fase relativa à tensão de saída e entrada. É isso que deve fazer, vamos colocar tudo na mesma escala. Você pode ver. O ganho diminui gradualmente e depois aumenta repentinamente, enquanto a fase também começa a diminuir. Isso pode ser muito perigoso. Finalmente, vamos reiterar o formato do loop neste caso de sobrealimentação. Se houver muito feedback aqui, coloque a sonda aqui. Ela foi submetida a exames. Esta é a configuração de um circuito de tensão. Teremos problemas? Não, na verdade está tudo bem. Quero aumentar o valor de SR, mas lembre-se de que o SR atual é de 1 microsegundo. Neste momento, temos 65 decibéis, o que não é ruim nem normal, pois nunca retorna a zero quando se utilizam esses parâmetros. Clique para fechar o programa. Redefinir valor senhor. Por que demonstramos o funcionamento do fenômeno da meia frequência? Essa é a situação real do projeto original, mas a bobina apresenta muita realimentação. Eu ainda não estou em perigo, mas você pode ver claramente que, se chegarmos a esse ponto, estaremos em perigo. Demonstramos claramente o fenômeno da meia frequência. Continuaremos realizando mais testes. Anteriormente, demonstramos como obter os parâmetros dos componentes. No entanto, ainda não realizamos a análise, portanto não temos esses dados. Neste caso, realizamos a análise para determinar os valores desses componentes. Esses resultados de polo e zero.
Basta selecionar o modo mais simples subindo na tela. Após o pré-processamento do arquivo netlisters, localize os capacitores e seus parâmetros C1A e C2A. Lembre-se de que este é o nosso método de anotação. Os valores aqui apresentados devem ser próximos dos valores reais utilizados em aplicações práticas. 89,26 picofarads. Este é o valor real no modelo. Este valor pode ser ajustado em 10% ou 20%. Como você sabe, não terá muito impacto. Agora mostraremos mais medições de corrente alternada. Este é um modelo de interruptor. Por favor, lembre-se disso. Este é um bom teste, mesmo que você ainda não o tenha calculado. De qualquer forma, é um bom teste. Decibéis de tensão relativa. É isso que um amplificador de compensação realmente faz. Aqui existe um polo, que mostraremos mais tarde. Aqui também existe um ponto zero. Este é agora o ganho próprio do amplificador. Também é importante medir deste ponto até este ponto com uma rede de compensação. Conectei o amplificador ao amplificador de entrada. Agora, vamos observar a curva de compensação de ganho em malha aberta do amplificador. Ela deve permanecer sempre dentro dessa curva, certamente dentro de 5 decibéis. Se isso não funcionar, os polos se manifestarão, que é como geralmente descrevemos a situação. Se dissermos que há uma inclinação de -1, ela se tornará -2 se os polos internos se manifestarem. Vou mostrar a curva completa do amplificador. Fechamos este simulador e selecionamos Analisar você e eu no menu. Um mHz. Vamos tentar novamente. Não se sabe ao certo se houve um deslocamento para a esquerda, mas foi um deslocamento significativo. Agora leva apenas 7 segundos. Mas não baixamos o volume o suficiente para desligá-lo completamente. Ajustei para microhertz. Nenhum produto no mercado consegue fazer isso. Além do software. Reduzimos a frequência para 1 microhertz. Usaremos esse método para desenhar duas curvas e uni-las. Este é o ganho em malha aberta do amplificador. Ah, desculpe, mas não é esse o caso. Esta é uma resposta em loop. Fecho. A tensão de saída aqui compensa o ganho do amplificador. Minimizar. Aqui está novamente o amplificador de circuito aberto. O sabão voltará a ficar mais abundante. Sua polaridade interna é de 4 Hz? Está bem aqui, atrás de nós, se pedirmos. Aqui mesmo, a 4 Hz. Essa era a intenção original do projeto, aliás, como no elemento 107. Agora, essa curva deve permanecer dentro de sua região ativa, que é mostrada abaixo. Você pode ver esse amplificador de circuito aberto reaparecer. São 110 decibéis. Se fizermos isso, podemos ver 110 decibéis aqui. Esta é uma inclinação negativa de 2. Novamente, afirmamos que se esta curva estiver próxima desta, ela controlará esta curva quando a diferença entre elas for de 5 decibéis ou menos. Nós certamente não queremos isso.
Agora, antes que nos esqueçamos, vamos voltar a analisar a corrente alternada de 10 Hz. Você notou que o tempo de execução não era maior, o que agora é completamente irrelevante. Agora vamos remover isso. Retorne e defina o valor correto para 0,05. Corra novamente. Este é o processo de design. No próximo teste, aumentaremos a carga ao infinito. Nesta aplicação prática, realizaremos um teste de pulso. Deve-se dizer que foi substituído por um pulso de pulsos de 0,5 amperes a 20 volts. 100 Hz. Configuramos o sistema para realizar a análise transiente, em seguida, realizamos a análise transiente. Esse é o procedimento. Deixe-me explicar novamente a análise transiente. A análise transiente é a análise que atinge o estado estacionário. Aqui, exigimos que todas as tensões e correntes atinjam um estado estacionário. Quando esse estado é atingido, a carga repelida começa a operar. Por favor, preste atenção ao horário novamente. Faltam 2 segundos para concluir quando atingir 100. Após cerca de 8 a 9 segundos, podemos observar a tensão na carga. Ela está ali, pulsando. Se você deseja saber o valor específico, existem várias maneiras de fazê-lo. Você pode reduzir a tensão e medir, mas o método mais simples é medir o valor pico a pico do transiente. Clique aqui para ver nossos dados, aproximadamente 512 mV e 53 mV, arredondado para o número inteiro mais próximo. O efeito do valor pico a pico de 513 mV, deste ponto a este ponto, é bastante bom. Também podemos observar outras voltagens clicando com o botão direito do mouse para visualizar. Clicar com o botão esquerdo do mouse exibe um ponteiro que mostra o status de operação do amplificador operacional. Durante esse processo, definitivamente não houve operação em sobrecarga. Como você pode ver, aumentamos a tensão de cerca de 0 volts para aproximadamente 1 volt. Podemos observar a saída do amplificador operacional. Na mesma situação, estaremos próximos das 18h02. Podemos observar o pulso e ver o estado real neste momento. Talvez devêssemos adicionar outra grade aqui. Observe a corrente. Para visualizar esses locais principais. Viu o que aconteceu? O pulso simplesmente desapareceu. Nesse ponto, ela desaparece completamente. Agora podemos seguir ao longo da curva. Você vai primeiro. Para aumentar o tamanho, use as setas esquerda e direita para se mover ao longo da curva. Pode demorar muito, mas finalmente chegamos a este ponto em que outra largura de pulso é visível mudando nesta área para se recuperar, é claro. Agora podemos observar outras formas de onda. Esta é uma onda dente de serra. Esta é a tensão de controle. Vamos fazer uma pequena pausa antes de prosseguirmos para o próximo teste, mas vamos alterar o circuito para demonstrar a operação rápida. O gerador de sinais está conectado à carga. Como se trata de uma fonte de corrente, nenhum outro dispositivo está conectado, mas isso não é um problema. O valor aqui é um parâmetro.
Abra a janela F11 e altere a carga de volta para 3.334. Agora vamos analisar esse gerador com mais detalhes para entendermos o que ele faz. Fechar janela. Este gerador possui componentes de edição que podem ser acessados com o botão esquerdo e direito do mouse. Definimos como 0 porque não queremos que vários geradores funcionem simultaneamente. Voltando à seção de entrada, definimos este gerador para 1. Inicialmente, eu queria verificar a sensibilidade da linha. Estamos prontos. Agora vamos selecionar um método de análise. Não precisamos de análise transiente, queremos realizar uma análise de comunicação. Executando em modo de comunicação. Todo o processo levou menos de 30 segundos. O visor atual está zerado porque fechamos o gerador, mas mantivemos as configurações, que podem ser removidas clicando na tecla Delete. Agora verifique a saída. Tensão dB aqui. Isso demonstra o efeito de atenuação da linha, que é muito bom. Em aplicações reais, pode ser ligeiramente maior, por isso otimizamos aqui. Claro, você pode comparar com o modo de tensão. O modo de tensão melhorará para este nível, com uma inclinação semelhante a esta. Uma das vantagens do modo de corrente aqui é que, obviamente, todos vocês já sabem disso. Além de eliminar o indutor, também proporciona boa sensibilidade à linha de transmissão. Agora vamos fazer outro teste. Relembre o modelo clássico de Bach. No entanto, usando realimentação em modo de tensão, demonstraremos vários fenômenos. Aqui, um filtro de linha está atualmente habilitado, demonstrando o efeito dos filtros de linha na resposta do laço. Do ponto de vista da impedância da fonte de alimentação, a comparação com a impedância do filtro é mostrada da direita para a esquerda. Esta parte gera pulsos. Vá para o interruptor. A tensão BdB estará disponível em breve. Desculpe, a tensão da rede elétrica é daqui. Redutor e diodo de inversão de condutor capital SR carga. Retornamos à rede do tipo 3 porque temos um par de polos complexo que precisa ser compensado neste caso. Portanto, executar a análise K diretamente utiliza a mesma faixa de frequência. É assim que os colocamos no mesmo eixo de coordenadas. O nível atual está basicamente entre 7 e 10, e criamos deliberadamente uma depressão neste ponto. A seguir, explicaremos como alcançar esse objetivo. Discutiremos as quedas visíveis na curva de ganho e na curva de fase, que são ainda mais pronunciadas e precisas, é claro, porque a fase é extremamente sensível. Mas ainda temos bons cruzamentos. Não ocorrerá nenhuma oscilação aqui. A queda de corrente é causada pela comparação da impedância do filtro com a impedância da fonte de alimentação. Agora vamos remover o resistor de amortecimento, que é de 50 ohms. Para observar de forma mais abrangente, talvez possamos ampliar a imagem para mostrar mais detalhes. É um pouco difícil de ver, mas de fato são 50 ohms. Agora está tudo bem. Depois de remover o amortecedor, ele continua funcionando. Ao traçar os gráficos novamente, é possível visualizar a fase e o ganho do circuito de realimentação. Observe esta imagem com atenção. Você encontrará o problema.
O ganho é 1 e a fase é 0. Conseguir um ganho de 1 é sempre fundamental. Oscilações podem ocorrer quando as fases se cruzam, mas como você pode ver, prevemos que ocorrerão oscilações. Agora vamos demonstrar esse fenômeno. O mesmo circuito é utilizado com uma ligeira simplificação para uma ilustração mais clara. Nossa carga está normal por lá. Realizaremos uma análise transiente de 0 a 40 milissegundos. Sem foram concluídas quando esses valores não foram atingidos. Quase lá. Verifique a tensão da carga. Ignore isto, ainda não otimizamos para ativar essa funcionalidade. Se você olhar aqui, verá algo interessante acontecendo. Queremos mover o cursor para baixo para atingir nosso objetivo. Queremos que o cursor esteja na posição desejada. Para termos uma visão dessa janela, podemos agora dizer que estamos medindo. Outras funcionalidades incluem a medição da frequência transiente e da extensão do cursor. Não fazemos análise de impulsos, fazemos análise de transientes. Precisamos usar cursores. Ok, adivinhe o que está acontecendo aqui. Temos uma oscilação de 699, aproximadamente 7 kHz. Agora anote esse valor, 7 kHz. Vamos analisar algumas impedâncias. Vamos tentar novamente. Ajuste os parâmetros antes de verificar a impedância. O processo será executado novamente. Agora suprimimos o filtro de entrada. Observe a saída novamente. A saída agora está muito limpa. Temos a ondulação normal. Agora vamos examinar mais de perto o que está acontecendo aqui no filtro de entrada. Vamos remover isso. Ajuste esse valor e clique com o botão esquerdo e com o botão direito do mouse para alterá-lo para 0. Agora que temos 2 geradores, configuramos isso para 1, e pronto. Preciso ligar o circuito. Conecte este gerador e a bateria de 40 volts a uma fonte de energia. Em seguida, conecte este gerador. Para a fonte de alimentação, podemos zerar a tensão, mas não precisamos fazer isso, pois não precisamos de mais nada. Caso contrário, uma grande quantidade de corrente será gerada nesse caminho. Embora consiga lidar bem com essa situação. Preciso executar o emulador novamente? A medição da impedância funcional da sonda foi concluída. Ok. Não vejo problema nenhum. Vamos dar uma olhada. Não vimos a sonda porque estamos realizando uma análise transiente, e esse teste e análise precisam ser executados agora. Impedância funcional da sonda. Agora temos sondas. Deve ser colocado diretamente sobre o gerador. Agora vamos analisar a impedância da fonte de alimentação. Esta é a magnitude da impedância. Na verdade, ela é negativa, especialmente na última parte, mas só precisamos saber a magnitude.
Guardamos estes dados. Impedância funcional da sonda. Ok. Observe este ponto e verifique a magnitude da impedância do filtro a partir do lado da fonte de alimentação. A regra é que esta curva não deve ultrapassar outra curva. Esta é a regra. Se você descer abaixo desta linha, mesmo até aqui, ainda poderá ver o efeito. Mostraremos isso mais tarde. Agora, salve este resultado. Isto é o que acontece quando ocorre um problema. Na verdade, ele é amplificado. Vou mostrar agora. Adivinhe? Há 7 kHz aqui. Quando você chega a este ponto, ocorre um problema. Nós previmos e de fato medimos isso. Suprimir filtro neste ponto. Cada vez que você fizer uma alteração, será necessário executar o processo novamente, mas isso leva apenas alguns segundos, como mostrado na tela. Mais funções de sonda. Sonda de impedância. Observando o filtro novamente, vemos agora duas curvas. Essas duas curvas são basicamente iguais até chegarmos a este ponto. Ao conectarmos um resistor de 20 ohms no circuito, observamos a curva azul se ele estiver instalado corretamente. Quando não está instalado, vemos uma curva verde e não oscila nesse ponto, mas mesmo quando estamos longe dessa impedância. E podemos, de fato, medir essa diferença, se você desejar. Sim, podemos, mas já fizemos as medições. Acho que agora estamos na curva azul. Vamos ver, sim, esta é a nossa situação, e isso será mostrado na curva vermelha. A diferença entre os dois é aproximadamente. A diferença entre as duas curvas é de 771 ohms, mas ainda podemos observar o efeito da curva azul. Estaremos temporariamente fechados. Já removemos o filtro e estamos usando uma bateria de 40 volts, portanto, precisamos de uma bateria de 8 volts. Podemos observar novamente a fase e o ganho do laço. Executaremos o teste e exibiremos os resultados. Observe atentamente a intersecção em 10 kHz. Observa-se aqui uma boa margem de fase de aproximadamente 71 graus e uma boa margem de ganho. Não são visíveis quedas na frequência, e não há alterações próximas a 7 kHz que possam indicar problemas causados pela impedância do filtro. Acredito que já demonstramos o problema de incompatibilidade de impedância para você. Você pode ver como é fácil conseguir isso. Agora faremos uma demonstração usando o mesmo circuito. A alternância entre os modos descontínuo e contínuo, bem como a repetição desse processo, não requerem nenhuma operação especial. O mesmo circuito precisa apenas de uma mudança na resistência da carga. Realizaremos análises e discussões adicionais. Medição da tensão de saída relativa em dB por sonda. Esta é a forma de onda 5 ohms. Vamos aumentá-lo para 50 ohms. Corra novamente. Medição da tensão de saída relativa em dB por sonda.
Você pode ver que a mudança real se deve simplesmente ao aumento da resistência da carga, mas a curva geral é basicamente a mesma. Vou salvar esse estado de 50 ohms, precisamos apenas aumentá-lo para 60 ohms. Este é o ponto crítico para a transição de um modo para outro, apresentando uma mudança descontínua para contínua entre 50 e 60 ohms. Execute novamente. Isso é fácil de calcular, mas não vou perder tempo fazendo isso agora. Agora, a sonda mede a tensão de saída relativa e observa a inclinação da curva, da primeira ordem negativa à segunda ordem negativa. Também podemos verificar a fase, na verdade, usaremos isso para demonstrar. A relação fase-tensão de saída para N corresponde a esta curva de fase. Clique em todos estes. Esta é a curva para uma resistência de carga de 5 a 50 ohms, uma resistência de carga de 60 ohms e a fase do estágio de potência com uma carga de 60 ohms. Estes são os resultados da medição para o estágio de potência. Pode-se observar que ultrapassamos 100, chegando a 90, e depois caímos rapidamente. Isso é típico de tais variações, a estabilização não ocorre imediatamente. Esta não é uma rede de fase não mínima. Agora, ao realizar esta análise, alterne para análise de pulso. Aliás, também posso mostrar outros conteúdos. Acabamos de concluir esta etapa. Se desejar visualizar a forma de onda, você pode cancelar a visualização da forma de onda. Nós clicamos com o botão direito do mouse. Clique com o botão direito e depois com o botão esquerdo para confirmar e visualizar a forma de onda observada. Esta é uma forma de onda K, o que deve ser observado, pois às vezes pode ser enganosa. No entanto, se você quiser visualizar a forma de onda de comutação real, ou seja, tensão de pulso, pulso diferencial ou corrente de pulso, isso é tudo que pode ser obtido na análise K, mas ainda podemos visualizá-la. Por exemplo, aqui está o sax. A tensão de pulso aqui é a tensão de controle de corrente. Termo M. Demonstração de como operar, faça uma pequena pausa. Pulse está prestes a entrar. Agora vamos executar o programa, executando apenas a primeira parte. Em seguida, realizaremos a análise de pulsos. Clique com o botão direito e com o botão esquerdo para selecionar uma sonda que possa medir tensão e corrente em qualquer ponto desejado, por exemplo. Também podemos medir sonda de potência e dispositivo para medir a potência média de qualquer objeto. Clique aqui para obter o valor médio. Isso deveria ser. Vamos devolver os 5 poemas às 5 famílias e lê-los novamente. Dispositivos de alimentação de sonda. O valor atual é ligeiramente superior, é de 31 watts. Precisamos de mais um experimento. O que você está vendo é uma fonte de alimentação LC de alta tensão de 2000 watts e 2000 V. Estamos mostrando isso para facilitar a compreensão. Também podemos observar a fase e o ganho do sistema de energia controlado, ou melhor, alterando a frequência. É assim que funciona. Há uma onda quadrada acionando o componente LC aqui. As ondas quadradas normalmente vêm de circuitos em ponte, mas simplificamos o circuito para que possamos demonstrá-lo no modo de demonstração. Este é CL, este é C. AC é a reflexão C no transformador. Transformador elevador, 1 hora e 8 para 8.
Retornamos aqui para verificar a tensão, que está relacionada à capacitância e à resistência da carga. E realize as medições. Este é um tipo de amplificador compensado. Retorne aqui. A modulação aqui converte a modulação CC em modulação de frequência simulando este chip 1806. Agora ele se expandirá para você. O autor sempre desenha circuitos desta maneira. E isso é muito eficaz para o layout do circuito. Este também é um dos nossos tópicos. O layout do circuito do curso Noel para que não haja problemas ocultos no circuito. A energia flui da esquerda para a direita. Feedback da direita para a esquerda. O autor sempre desenha os circuitos dessa maneira, resultando em pouquíssimas interseções quando se trabalha com eles. Resumindo, voltemos à simulação. Esta é a forma mais simples de análise de comunicação, você pode ver que é uma curva perfeita. Uma linha perfeitamente reta com uma intersecção muito suave, por volta de 10 kHz, se bem me lembro. 10 kHz. O deslocamento angular é de aproximadamente 83 graus e a margem de ganho é de aproximadamente 13 dp, o que é bastante satisfatório. Agora vamos mostrar uma versão ligeiramente ampliada. Podemos entrar. Modo potenciômetro. E execute no modo de estacionamento. Tensão Albert. Essa é a tensão média de 2000 volts, que é o que precisamos. O módulo de potência é de 2 kW, aqui atingimos 2 kW. Podemos verificar o indicador atual. Se for necessário medir o valor do braço. Podemos verificar a tensão primária. Parece ser isso mesmo, é muito típico. Outra característica interessante é que podemos visualizar qualquer circuito RCC. Podemos verificar a diferença de tensão entre os diodos aqui e ali. Desative esta medição de tensão. De acordo com o diodo. Essa é uma característica do LCC, custo do ciclo de vida. A corrente no diodo cessa antes que a tensão se inverta de fato, portanto não precisamos usar um diodo com recuperação muito rápida. Exibição mais detalhada. Ah, ainda está muito alto. Bocard parou. Temos um longo tempo de recuperação na ordem de nanosegundos e o decaimento é muito lento, ao contrário de uma comutação brusca. Características interessantes. Podemos fazer isso agora, mas funcionará para qualquer um desses circuitos. Podemos adicionar curvas. Então, integrando TG. E precisamos da voltagem que queremos. Multiplique o tempo por 1/8, dívida por 1 centímetro, dívida por 100 voltas. Essa é a abordagem consistente do autor. Agora vamos observar a faixa de tensão neste componente. Esta é a nossa unidade de densidade de fluxo magnético, em Gauss. Multiplicando a tensão no enrolamento primário por 1 e dividindo pelo número de centímetros, digamos 1, e definindo o número de espiras como 100, podemos resolver este problema. Certo, é assim mesmo. Agora podemos mover o cursor para baixo e medir da maneira mais simples.
partindo desse pico. Começando pelo valor mais baixo. Neste caso, o valor exibido como um 0,22K é, na verdade, metade do valor gaussiano correspondente à perda de ferro. Portanto, é necessário consultar os dados de perda de ferro a 1 centímetro. Para o caso de 100 revoluções, devem ser utilizados os dados que resultam em 500 Gauss. Precisamos consultar o mesmo método se aplica a qualquer valor de indutância. Agora vamos demonstrar como alterar a frequência. É exatamente assim que funciona. O autor escreveu um programa de variáveis de estado para calcular esses valores, especificamente para lidar com custos do ciclo de vida, CCV. Ele consegue gerar todos esses valores em segundos, apenas alguns segundos, e já está disponível para venda. Aliás, acho que podemos encerrar por hoje. Esta demonstração terminou, portanto este é o último exemplo de circuito. Este é um circuito conversor Bach clássico com modo de corrente de pico que mistura dois sinais. O sinal de feedback atual e a onda dente de serra neste nó. Combinado com a tensão de controle para formar o modo de corrente de pico. Vamos demonstrar a sensibilidade da linha. Vamos observar seu valor de pico inicial e demonstrar o estado do laço quando ele estiver fechado. Faremos essa demonstração rapidamente. Ajustando as posições dos polos e zeros, as características de cruzamento aqui são excelentes e quase perfeitas. Vou desativar temporariamente esta demonstração. Faça pequenos ajustes nos parâmetros. Se ajustarmos essa tensão para 1 e observarmos o circuito sensível, removemos o componente. Faça com que essa voltagem seja igual a 0. Execute novamente no emulador. Vamos observar o sinal de saída. Não é isso que queremos, então vamos voltar atrás e ver como precisamos ajustar. Nenhuma alteração é necessária, analisamos apenas os níveis de clorofila, não os valores em dB. Mas o que vamos mostrar agora é como ajustar gradualmente o ganho no circuito de corrente. Se conseguirmos isso em uma configuração de várias etapas, dentro da faixa de 0,765 a 0,77775, aqui está o parâmetro Ri. Esta é a nossa lista, nós podemos. Agora vamos correr. O primeiro teste utilizou 0,765. Você pode ver os valores aqui. O segundo teste utilizou 0,77. Terceiro teste. 775. Embora tenhamos usado apenas 20 segundos ou 20 segundos em 3 testes. Agora podemos medir a tensão em dB e observar a saída. A curva vermelha agora representa o valor inicial. O ajuste de 3% gera a curva verde, e outro ajuste de 3% na mesma direção produz a curva azul. O ponto ideal é aqui.
Ops, o rollback é uma situação comum que encontramos. Na prática, você pode precisar ajustar em mais de 3%, o ciclo de trabalho mudará e muitos parâmetros serão alterados. Você deve operar nessa faixa de valores em situações reais. Mas pelo menos podemos medir e observar o desvio, podemos realizar análises de Monte Carlo, mas não há tempo para demonstrá-las. Vamos examinar as formas de onda que controlam a fotossensibilidade. Realizaremos outro tipo de análise POP para que possamos observar as formas de onda mais rapidamente. Executiu. Concluímos o processo de seleção da sonda à esquerda. Esta é uma onda dente de serra. Essa é a voltagem que, quando combinada com ela, produz a maior sensibilidade da linha. Você precisa que a inclinação da onda dente de serra seja metade da inclinação da corrente. Quando os misturamos, a voltagem retorna de forma proporcional à corrente. A inclinação precisa ser de 1/2. Esta forma de onda é simples assim. Eles de fato existem, e poderíamos medi-los se necessário, mas não temos tempo para isso. Em resumo, acredito que demonstramos todos esses fenômenos por meio de uma demonstração prática de projeto de fonte de alimentação.